Fala, meus amigos corintianos, uma excelente terça-feira. Estamos aqui trazendo mais um vídeo no canal com essas últimas informações aí do Timão. Estou trazendo um corte da ESPN e do Sport TV, trazendo essas últimas informações sobre lesão de Rodrigo Garro. Muito provavelmente o jogador ficará um mês fora. Memphis bravo pela situação de ter jogado esse jogo contra o Atlético Paranaense pela Copa do Brasil. Não vejo lógica para ficar com frescura de braveza, porque teve que voltar para jogar. Mas enfim, além disso, o Ministério Público investigando aí o Timão. Se inscreva no canal, deixa seu like, sua opinião nos comentários e vamos aí com o vídeo. Nota. Essa a seleção da rodada, tá, pessoal? Não os melhores da competição. Lili Nascimento agora está com a gente para falar do Corinthians, as questões que envolvem Garro, envolvem Memphis e o futuro do Corinthians na temporada. Tudo bem, Lili? Bom dia. Tudo bem, Bruno? Beijo pra você, aos amigos do estúdio, ao fã de esportes. Bom, depois de um dia de folga, né, os jogadores voltam a treinar aqui no CT Joaquim Grava. Agora vamos falar de duas situações, né? A começar pelo Memphis. Ontem nós subimos, né, uma informação aí exclusiva sobre o descontentamento do camisa 10 com o planejamento que foi feito para ele pós-data FIFA, né? A gente lembra que o Memphis fez os 2 jogos pela seleção da Holanda, jogou um total de 163 minutos, 11 horas de voo até o Brasil, tem o fuso horário, diferença de 6 horas mais ou menos, então ele entra em campo na quarta-feira como titular contra o Atlético Paranaense com uma sensação biológica de ser 3h30 da manhã, mais ou menos isso, né? No primeiro tempo ele sente a perna muito pesada, é substituído ali pelo Vitinho, nitidamente ele tá irritado com a situação e aí depois o Corinthians solta uma nota dizendo que ele teve um edema na posterior da coxa direita, ele iniciou o tratamento aqui no setor de fisioterapia e ainda não há previsão para o retorno dele. Acontece que no dia seguinte a isso, né, olha mosquito aqui, quando foi confirmada essa lesão, pelas redes sociais o Memphis acabou publicando algumas fotos, né, algumas lembranças, entre elas a do ex-preparador físico Diego Pereira, que faz parte da comissão técnica do Ramon Dias, e ele escreve, né, você faz falta, irmão. Então essa publicação não pegou muito bem com os profissionais que trabalham aqui no CT Joaquim Grava, né, eles acharam que foi algo como um protesto, e aí por isso não pegou muito bem essa publicação, mas de fato o Memphis, o staff dele, eles não gostaram do planejamento que foi feito para esse retorno dele, porque ele acaba tendo esse edema que vai tirá-lo de campo, a gente não sabe ainda quanto tempo, porque o Corinthians ainda não divulgou. A informação que a gente tem também é que ele pessoalmente foi até a diretoria, né, pedir o retorno do antigo fisioterapeuta Alex Cabreira e também do Diego Pereira. O Alex Cabreira foi recontratado, ele que foi demitido em julho, né, por questões políticas, era muito ligado ao Augusto Melo, foi recontratado porque o Memphis, alguns líderes aqui do elenco pediram o retorno dele, estão reclamando aí de uma sequência de lesões. Em relação ao antigo preparador físico, ainda não há nenhuma informação sobre esse retorno ou se a diretoria de fato entrou em contato com ele. Garro deve ser desfalque por pelo menos aí 2 meses, 1 mês e meio, a depender de como andará o tratamento dele no setor de fisioterapia, agora com a volta do Alex Cabreira. A gente lembra que no jogo contra o Fluminense, já no aquecimento, ele sentiu dores, precisou sair, foi cortado da lista de relacionados e aí o departamento médico, em nota oficial, diz que ele está com uma lesão de grau 2 na panturrilha direita, então ele iniciou esse tratamento. Também o torcedor espera, aguarda para ver quando ele irá retornar. É claro que ele deve ser desfalque no próximo domingo contra o Sport. Resta a dúvida para ver se o Memphis terá condições ou não. Muito provavelmente não terá condições de atuar no domingo pelo Campeonato Brasileiro. Mas é isso, né? O torcedor fica ali na expectativa, porque quando volta o Yuri Alberto, sai o Memphis, no jogo seguinte sai o Garro. Então essa questão das lesões vem pegando muito internamente aqui no CT. Osmar Stabile vem tentando ajustar tudo isso com o Fabinho Soldado para que tenha os jogadores aí até o final da temporada, que é uma sequência difícil para o Corinthians. É importante ter no final da temporada. Obrigado, viu, Lili? Não é assim, Mari? Descansa 2 meses e meio. Os nossos repórteres, começando com Edgar Alencar, que chega direto da redação do Esporte de São Paulo para falar sobre o Corinthians. Primeiro sobre bola, meu amigo. Tem noticiário de um atleta importante, atualização médica envolvendo o Garro, né? Boa tarde, prazer estar contigo aqui no Taon.
Prazerzão, Vini. Boa tarde para você, para todo mundo aqui no Taon. Pois é, hoje dia 16 de setembro, né? A última derrota do Corinthians foi no dia 16 de agosto. Desde então, 4 vitórias, 1 empate, né? 8 gols marcados, só 3 sofridos. Então, havia, né? E ainda há motivos para comemorar, mas aí ontem, essa confirmação desse jogador importante. Estamos falando do Rodrigo Garro, né? A camisa 8, tão importante argentino do Corinthians. Vamos lembrar que na partida contra o Fluminense, essa última vitória do Corinthians, considerei aí Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil também, naturalmente. No aquecimento, essa imagem que a gente está vendo aí, ele já sentiu. Vamos lembrar que ele já teve um problema, está arrastando um problema desde o começo do ano, aliás, desde o final do ano passado, no joelho direito, aquela tendinopatia, mas nesse caso foi panturrilha. E aí o Corinthians confirmou uma lesão de grau 2. E aí a gente tem o máximo de cuidado aqui, né, Vini? Porque não somos médicos, a gente só está acostumado a cobrir e quando a gente ouve a tal da literatura médica, a gente traz aqui para o torcedor que está acompanhando o Taon que, em geral, lesão de grau 2 na panturrilha deve levar 4 semanas. Então, talvez o Corinthians fique aí mais um mesinho sem o Garro. O Yuri Alberto, por exemplo, também tinha uma previsão, talvez, de ficar mais tempo afastado, voltou antes, pode acontecer com o Garro, mas esse é o fato. Lesão, grau 2, panturrilha direita, o Garro que não tem sido um jogador muito constante, né? No ano passado, se ele foi tão presente, tão decisivo, nesse ano são 26 jogos, com 2 gols e 5 assistências, para a gente ter um parâmetro com o restante do elenco, considerando os atletas que têm mais partidas, né, Vini? Hugo, Yuri, Thales Magno, Romero, todos com mais de 40 jogos. E o Garro chega a esse momento, né, de setembro, meados de setembro, só com 26 e com essa perspectiva, essa possibilidade de ficar mais um mês fora. Então, é mais uma questão aí para o Dorival administrar o time, ele que vem nessa boa sequência, como eu destaquei, mas ganhou essa má notícia aí. De bola é o que a gente pode destacar do Corinthians que se prepara para enfrentar o Sport no Recife no próximo domingo, Vini. E a gente tá falando muito, amigos, que o Edgar tá falando agora de bola e de campo, porque daqui a pouquinho ele volta pra redação de São Paulo, a redação do esporte aqui de São Paulo, com o Edgar Alencar, que tá abrindo um sorrisão. É pela sua rima, Vini. Mas agora é aquela hora tensa, né, meu amigo, que a gente muda o noticiário, porque o assunto agora é policial no Corinthians. Boa tarde mais uma vez. É isso, meu inspirado amigo, boa tarde. Pois é, a manchete é pesada, né? O Ministério Público investiga a possível ligação do Corinthians com uma facção criminosa, principal de São Paulo, o PCC. Então, que ligação é essa? Que possível conexão é essa? Primeiramente, a gente tem nesse caso já há muito tempo, mas a apuração, novidade de hoje, o nosso craque aqui, o Bruno Cassucci. Então, vamos lá. Como é que o Corinthians pode ter essa ligação? Vamos lembrar que em maio, né, o ex-presidente Augusto Melo e mais 3 dirigentes já são indiciados pela MP por crimes pelo caso Vaidbet. E aí já tem nessa investigação uma possível relação desse dinheiro da Vaidbet indo para a conta, né, de pessoas ligadas ao PCC. O ex-diretor de futebol Rubens Gomes, o Rubão, já tinha falado isso ano passado também, tem crime organizado no clube. E também tem denúncias de que dinheiro na base também tem ido para o crime organizado. E agora a gente tem, no dia 14 de agosto, a investigação seguiu. Nesse dia 14 de agosto, teve o depoimento do presidente do Conselho Deliberativo, o Romeu Thoma Júnior. E ele disse que o crime organizado, entre aspas, se instalou no clube. Então o MP segue nas investigações e qual que é a possível conexão apurada nesse momento? Vini, amigos que acompanham o Taon. Se o Corinthians ajudou na intermediação para que 3 atletas vieram para jogar no clube, foram morar em um apartamento de uma pessoa ligada ao PCC, José Carlos Gonçalves, de apelido alemão. É comum jogadores morarem na Zona Leste, quem conhece São Paulo, Anália Franco, fica mais perto para o clube, e esses 3 atletas, Fausto Vera, Thales Magno e Rodrigo Garro, se eles de fato moraram nesses apartamentos ligados a esse criminoso, né, fichado pela polícia, e se o Corinthians participou dessa negociação. Se isso for comprovado, aí sim pode ter mais um elo, mais uma complicação jurídica para o Corinthians, e é isso que o MP está investigando. Mas, reforçando o que é importante dizer, né? A gente tem essa investigação de maio, né, com o afastamento dos presidentes, isso avança a um novo procedimento aí em julho, até que chega a esse momento agora, do MP tentando apurar desdobramentos. É uma investigação que ainda segue, está marcada para a semana que vem uma nova oitiva, ou seja, um novo depoimento, agora do Armando Mendonça, um vice-presidente do Corinthians. Então, para fora do noticiário da bola, o Corinthians ainda tem essa situação que esse procedimento do Ministério Público, além de apurar essa possível ligação com o crime organizado no Corinthians, também está apurando os cartões de crédito, as faturas dos cartões corporativos dos ex-presidentes, né? Desde o André Sanches, do Duílio Monteiro Alves, também agora do ex-presidente Augusto Melo. Então, tudo isso está sendo investigado pelo Ministério Público. A informação que eu tenho até do Corinthians é que eles já colocaram à disposição da Justiça
toda a documentação necessária, né? Isso foi feito até entre ontem à noite, entre hoje, tudo que o Corinthians, como diretoria, pode fornecer, mas é uma investigação que o Ministério Público tenta também apurar se existe essa ligação. É uma coisa mais difícil, né? Como você disse, é um noticiário mais ácido assim, mais árido, mas que a gente tenta traduzir aqui no Tá.On para dizer essa novidade aqui, então, do Vini. A manchete, como eu disse, é pesada, mas o Corinthians nesse momento está sendo investigado se tem ou não uma ligação com o PCC. E Edgar Alencar não só tentou, como conseguiu explicar nos mínimos detalhes, como diria o outro, essa questão que é polêmica, que é delicada, mas a gente segue aguardando aqui os desdobramentos desse noticiário. Bom trabalho por Edgar Alencar. O Ministério Público está investigando a presença de facção criminosa no Corinthians. Essa é a novidade policial do dia. Esse papo já está rondando o Corinthians há algum tempo, né? O Ministério Público já estava analisando há algum tempo. A novidade um pouco hoje é que o Globo Esporte traz que uma das linhas de investigação é de uma pessoa que seria ligada a uma facção e que ela teria alugado apartamentos para jogadores do Corinthians. E aí o Ministério Público quer entender, né, por que o clube ofereceu esse apartamento ou essa pessoa, por que os jogadores quiseram alugar o apartamento dessa pessoa que teria uma ligação com facção organizada e tal. Facção criminosa. Então, essa é a novidade. Não tem muitos desdobramento, estaria muito no começo. Esse papo de ligação de pessoas do clube com facção aí já vem lá de trás, que ainda quando o Romeu Tuma Júnior deu uma entrevista e falou sobre isso, falou, tá aqui, tá enraizado e tudo mais, tem pessoas, tem que olhar isso e tal. Ele falou dessa maneira. E agora tem esse lance dos apartamentos, aluguéis, seria para Fausto Vera, jogadores que nem estariam mais no Corinthians e tal. Enfim, mas não tem muito desdobramento disso, seria um começo de investigação toda do Ministério Público em relação a isso. Agora, dentro de campo, o Garro se machucou, é isso? Tá? Ele saiu o exame, ele fez o exame, saiu o resultado, grau 2 na panturrilha. Ele no aquecimento contra o Fluminense, tanto que ele não fica nem com opção no banco. Grau 2. O grau 2 da coxa normalmente é 20 dias a 25. Cerca de um mês. Um pouco menos. Panturrilha é um lugar mais chato, né? O jogador fala que... Porque tudo que você faz, a corrida, não, por exemplo, na reta final dele no Corinthians, a panturrilha, ele não aguentava de dor e era muito... Tentaram pôr uma meia especial na época. Dizem que panturrilha realmente é um lugar chato, e é grau 2. A expectativa é de um mês fora, pelo menos, de Rodrigo Garro. E começa o time volta hoje à tarde aos trabalhos. Teve folga aí domingo depois da vitória e na segunda-feira os jogadores ganharam folga e voltam hoje a trabalhar visando o jogo do Sport no final de semana lá na Ilha do Retiro. O Garro, desde do ano passado que ele se sacrificou, ele tem suas questões físicas. Sim. Né? Aí era o joelho, né? Aí é outra coisa o joelho. Dessa vez seria a panturrilha. A verdade é que o ano do Garro não é um ano bom, né? Se o ano passado ele termina como o melhor meia do campeonato, ganha a bola de prata, todos os prêmios possíveis, um monte de recorde de assistência, fundamental, termina com mais de 5.000 minutos em campo, foi o jogador que mais jogou do Corinthians no campeonato, mas muito por conta, depois ele revela, né, que nos últimos 15 jogos ele tomou infiltração, o preço a se pagar veio, a conta chegou, aí ele faz já um Paulista com dificuldade, porque não consegue nem jogar direito, joga as finais contra o Palmeiras já também, à base de remédio, quando acaba a final, é campeão, ele fala, parei, vou me tratar, sai para um tratamento, vai viajar para a Espanha, volta, ainda mesmo na volta, está convivendo com a tendinite, dói, ele para. Teve um jogo contra o Bahia, que foi no sábado, o Dorival disse que ele conseguiu treinar normalmente na quinta para jogar em São Januário, tanto que ele é retirado, porque o Dorival pensa na quarta-feira, era o jogo de ida do Atlético Paranaense. Então não é um ano que ele consegue jogar. Ele foi o cara que mais jogou ano passado e esse ano um dos que menos jogou. Então realmente a parte física está pegando muito para ele. E agora mais essa aí com a panturrilha, vamos esperar, mas o que se sabe é mais ou menos papo para um mês mesmo. Tem o jogo do Brasileiro nesse meio de semana, né? Mirassol e Botafogo, amanhã, não é isso? Isso, jogo Botafogo, atrasado. Botafogo e Mirassol, no Rio de Janeiro. Joga em casa. Esse jogo de alguma forma interessa ao Corinthians. Digo, por conta do G6, vai que no sonho e na brincadeira é capaz de beliscar um G6 de novo, não é, Arnaldo? Exato, interessa sim. A questão, só para voltar um pouco
no Garro, eu acho que a questão do joelho está influenciando em todo o desequilíbrio dele físico. Ele até, a movimentação dele em campo é diferente do ano passado, cara. É impressionante isso, né? Então, acho que muito possivelmente a lesão muscular venha do desequilíbrio que a questão do joelho provocou ao longo dessa temporada. E o Vessone, o Corinthians vai demorar a ter de novo o seu time principal, né? A questão da Copa do Brasil ser mais na frente dá esse alento de perspectiva de recuperação mais a médio prazo, se não mudarem as datas, né? E até lá no Brasileiro vai jogar bem desfalcado todas as vezes, né? Inclusive contra o Atlético Paranaense e tal. E aí, resta saber se o Dorival vai conseguir, além dos pontos, ajeitar algumas alternativas, como ele conseguiu com o Guinegão, para o time suportar esse período de jogos do Brasileiro com tanto desfalque, né? Guinegão que está suspenso e não joga no Recife, né? Corinthians e Sport. No domingo, Sport Corinthians, Guinegão está suspenso, então o ataque deve ser Yuri e Memphis, que eu acho que por conta de edema, acho que o Memphis terá condição de voltar no final de semana. Teve alguma outra treta de Memphis? Não. Uma matéria foi da ESPN que diz que ele se incomodou de ter que jogar diante do Atlético Paranaense pela circunstância da viagem. Então ele fez... Mas era um jogo importante, né? Ele fez Lituânia, Roterdã, São Paulo, foram 12 horas de viagem de avião, e quando ele chega com fuso horário, aí é o cálculo que foi feito lá internamente, na matéria diz, que é como se ele estivesse entrando em campo às 3h30 da manhã. O corpo dele estava às 3h30 da manhã para jogar, e na visão dele poderia ter sido pelo menos iniciado no banco, o time tinha vencido o primeiro por 1-0, que o clube poderia ter tratado essa viagem dele de 12 horas quase na volta, por conta de data FIFA e tal, de uma maneira diferente. E aí ele sai com esse edema, que não é uma lesão, mas ele sai na reta final do primeiro tempo com edema. E ele acha que, na matéria da ESPN pelo menos diz que ele acha que ele não se pronunciou ainda sobre nada, sobre o tema, mas que ele acha que poderia ter tido um tratamento diferente, um cuidado diferente por parte ali da comissão técnica e tudo mais, de pelo menos preservá-lo do começo do jogo, deixaria para o final. Enfim, o Corinthians contratou um médico novo, contratou um fisioterapeuta, trouxe de volta o fisioterapeuta que estava fazendo um bom trabalho e foi embora por questão política, ele era muito ligado ao Augusto e tal, e aí o clube resolveu trazê-lo agora de volta. Então tem ali uma questão, pelo menos está no ar uma questão ali da parte médica. Você percebe nesses movimentos, você traz um médico, recontrata o fisioterapeuta, eles estão tentando ainda encaixar essa parte ali de... Mas um jogo com esse não era, desculpa, mas não tem que dar uns 10% a mais, como diz um amigo meu, para jogar? Era um jogo mata-mata, é o jogo que importava para o Corinthians. Mas o que ele quer? Eu acho que quando ele sente o tapê da vida, ele fala... Mas o que ele quer? O que ele quer? Vamos pegar o exemplo contrário do Garro. Aí o cara jogou o ano inteiro com o joelho... Então. Né? É isso, me irrita isso. Não é? Você tem toda a razão. O que ele quer? Vamos lá, vamos carregar ele nas costas para ele jogar. Não era um jogo, não era um jogo qualquer, não era contra, vai jogar em Itaquera... Aí, o que ele não disse antes? Olha, segura aqui, eu não tô legal para jogar. Entendeu? O jogador pode falar isso. Tem direito, é o dever dele, aliás. Falar, gente, olha só, eu conheço o meu corpo, ninguém conhece mais o seu corpo que você, entendeu? O meu é fácil, você só troca a bola, é capotão, ou é oval, é isso. Agora, o cara, ele conhece o corpo dele. Agora é fácil falar. Entendeu? Ninguém olhou pra mim. Vem cá, levanta o bracinho lá. Só pra deixar claro, ele não falou, é a matéria da ESPN que deu. Ok, certo. O que teve pela reportagem. O post sobre o antigo preparador, foi isso? No meio Tô com saudade de você. Era aniversário do cara, então você tem ali... Não, tudo bem, mas poderia ter sido um recado também. Então, mas se ele não tá legal, ele fala, eu não tô 100%, não tô me sentindo muito bem, vamos segurar um pouco. A dúvida é se ele falou, né? E se ele falou e os caras, não, você vai pro jogo mesmo assim. Bom. Aí tem outras... Tem um monte de coisa nessas mudanças, cara, que o Vessone vai falando. O Garro foi lá pro Rio, se machucou no aquecimento. Ele tinha condição de... estar lá, né? Tá no ar ali uma não questão. fica no ar, né? Acabou de... É verdade. E vou trazer aqui uma análise do GE.com dessa vitória do Corinthians contra a equipe do Fluminense lá no Rio de Janeiro. Abre aspas, remendado, Corinthians se apoia em defesa forte para vencer e muda de briga no Brasileirão.
Timão cria muito pouco, mas arranca pontos importantes diante do Fluminense no Maracanã. O fato de o Corinthians ter utilizado 3 laterais esquerdos na partida contra o Fluminense dá uma noção de como o time está desfalcado e também de como o elenco alvinegro tem desequilíbrios. Angileri foi zagueiro em boa parte do jogo, Bidu fez papel de ala e Hugo ressurgiu como um volante pela esquerda na reta final da partida. Embora remendado, o Corinthians achou soluções para suas carências e se apoiou em uma defesa forte para arrancar essa grande vitória no Maracanã. Além de não contar com alguns de seus protagonistas como Memphis e Rodrigo Garro, o Timão sofreu com as baixas e alguns importantes coadjuvantes, Martínez, Bidon, Ranieri e até Charles. Os muitos desfalques, sobretudo no setor de meio de campo, deixaram o Corinthians pouco criativo diante do Fluminense. Se em outros momentos a equipe conseguiu compensar tal problema, com os avanços de Mateuzinho e Matheus Bidu, dessa vez a estratégia não funcionou. Faltava alguém para desempenhar o papel de Garro, clareando e distribuindo as jogadas, algo que Maicon e Vitinho não conseguiram. Ofensivamente foi uma partida ruim do começo ao fim. É verdade que as entradas de Magno e Yuri deixaram a equipe mais perigosa na reta final, mas ainda assim o Corinthians construiu pouquíssimo. Já na etapa final, Dorival abriu mão da linha de 5 na defesa e preencheu mais o meio-campo, quase no 4-1-4-1 com Thales e Romero, baixando bastante para ajudar na recomposição defensiva. Enfim, com a vitória, o Corinthians muda de briga no Brasileirão, se distancia da zona de rebaixamento e começa a ocupar posição mais condizente com seu elenco na tabela do Brasileirão. Se conseguir recuperar logo os lesionados, é possível sonhar até com uma vaga no G6. Hoje, porém, a situação ainda é complicada, está a 6 pontos da zona de classificação para a Libertadores e a 7 do Z4. Porém, tem jogos a mais do que os times que estão à frente na tabela e partidas a menos do que os concorrentes que estão atrás do Timão. Há quase 3 meses das semifinais da Copa do Brasil, não há por que não tratar o brasileiro com prioridade total nesse momento. É isso mesmo, o Corinthians agora vai recuperar seus jogadores, só joga no próximo final de semana contra o Sport. Então, foco total no brasileiro até chegar à Copa do Brasil. Se inscreva no canal, deixa seu like, sua opinião aí nos comentários e até o próximo vídeo. Valeu!